A gente tava vendo algumas coisas suas, né? E você falando inglês bem pra caralho. Eu falei, mano, ele não é brasileiro, esse cara. Não é possível, os caras falam. Mas você nasceu aqui no Brasil? Sim. Nasci no Rio, cresci em São Paulo. Meu pai é americano, né? Minha mãe é brasileira, então eu cresci falando as duas línguas. Meu pai não falava comigo, ele falava só inglês comigo. Então, assim, se eu falava português pra ele, ele não respondia. Ele queria que você aprendesse. Sim. E ele lia também quase toda noite pra gente. Uma série de livros lá do Dr. Seuss, tem umas caricaturas legal pra caramba. E cantava, então ele canta violão, cantava as músicas pra gente. Inclusive no podcast tem uma música dele. Ai, que na foda. entrevista, antes de entrar assim, entra a música dele que ele cantava pra gente dormir, essa música. Tanto é que quando eu ouvi, os caras colocaram, eu ouvi o podcast. Aí eu ia chorar. Porra, eu fiquei assim, cara. Balançado. Foi legal pra caramba e porra, né, mas assim, ele... Então, aí com isso eu cresci, né, com as duas línguas, mas eu estudei também na PACA, Pan American Christian Academy, logo no começo, sei lá, 2 anos. Meu pai se mudava muito, né, ele tomou café, algodão, então ele ficava se mudando. Aí Porto Alegre, não sei o que, né. Então eu ficava me mudando de escola. Não gostava muito, mas assim, aí eu jogava beisebol, né, tava na comunidade ruim pra fazer americana. amigo, né? Não, na época era ruim. Hoje eu vejo que me ajudou muito, porque eu tenho amigos em todos os lugares, é fácil de eu chegar e a gente trocar ideia e tal, mas assim, quando eu era moleque, tipo, você quer os mesmos amigos, você não quer fazer amigo novo, sei lá, você fica meio assim, tipo, eu tinha uma... Mas por que você se mudava tanto? Trampo, vamos pra Porto Alegre agora, agora vamos fazer não sei o que, né, vamos pra lá, e aí ficava nessa, ficava trocando de escola e tal. Mas aí, esse inglês... Né, no decorrer aí me posicionou. Inclusive foi muito importante para minha carreira, para eu poder me comunicar, criar essa ponte, trocar ideia com o pessoal lá, entender. E eles também terem uma visão mais correta sobre o brasileiro, né? Porque, sei lá, o brasileiro chega, não interage, não fala, não sei o que, então não tem muito, você não sabe como, né, quem é. Então, de repente, quando chega um brasileiro falando inglês, né, e começa a trocar ideia, aí todo mundo junto você traz, aí você começa a abrir, né, pra comunidade internacional as histórias do Brasil, como me perguntavam, então você começa a trazer mais. Então foi fundamental esse lance, né? O meu pai, eu falo até hoje, pô, pai, ter mantido isso, porque tem muita gente que tem parentes estrangeiros, sei lá, meu pai é italiano, minha mãe é, né, suíça, tal, mas Sim. não falo nenhum, nem eu falo português. Né? Porque de repente não rolou, então não falou, enfim, mas se você tem essa oportunidade, abraça, independente de qual língua que for. Tipo, abraça porque, porra... E acho que ainda mais criança fica mais fácil de aprender, né? A criança não tem referência, então o que ela aprender, ela absorve, tá ligado? Hoje, se eu vou aprender inglês, eu acho que é muito mais difícil do que se eu tivesse aprendido assim, me alfabetizando. Né? Mas isso é por causa eles dizem por causa da fonética da língua, né? Você tem até os 7 anos, e também a forma que você absorve, você consegue... alemão, chinês, tudo tem russo, tem uma fonéticazinha que é aquele começo, depois você tá acostumando, aí entra o sotaque porque você não tem aquele... Tudo que você aprender depois é mais difícil, né? Você tá meio com a mente formada, ou então você pega e fala, coisa difícil, frustra, não quero saber. Mano, a gente... Ou então você arruma uma mina que fala, porra, japonês, se apaixona, você vai aprender japonês em... Aprende, né? Aprende. Você tá porra, fluente. A gente viu um vídeo dele... Você é fluente, né, Mitch? No quê? Inglês. Inglês. Ah, maneiro. Legal pra caramba. Falei. Não, tô... Inglês. A gente viu um vídeo dele falando inglês, aí a gente falou, não, ele não é brasileiro. Não, com o que ele tá falando, muito gringo, cara. Não tem sotaque, não tem nada, mas aí agora a gente entende. Só agente duplo. Agora a gente entende. Porque tem gente que nasceu lá, mas o português é meio estranho, ou daqui o inglês é meio estranho, mas tem gente que consegue, mano, deixar o... porque desde o começo, por isso que eu falo, desde o começo, né, eu falar, tudo tinha 2 nomes, né, tipo, a cadeira, né, tipo, eu sabia que tinha esse, e obviamente de ouvir, mas eu quando fui para os Estados Unidos em 92, fazer uma visita e tal, eu fui com inglês quadrado, um inglês do meu pai. Tá. Em inglês, né? Falava de uma maneira, né? Aí você vai interagindo com a galera, aí você pega, né? As palavras, como que a galera fala. Não, a gente não fala assim. Ou então eu lembro que eu mudei pra São Francisco, aí tudo era, this is hella cool, hella nice, hella big, né? Eles usam hella, né? Tipo,
hell of, né? Tipo, eles aí usa essa palavra. Hell. Hella, né? That's hella cool, né? Eles usam como, né, pra aumentar, né? E aí, no sul da Califórnia, em San Diego, você não usa hella. Se você fala hella, ela fala, você é de São Francisco. Tipo, né? Então, assim, eu peguei os palavras do local e tal, e aí aí o inglês foi pra, né, mas eu iniciei, mas eu tive o sotaque, não tava por causa disso, pô. Meu pai, né, sempre tá falando com ele.